Bom, meus amigos, estamos de volta aqui, né, para mais um bloco e está com a gente novamente, sempre está com a gente aqui, principalmente nos momentos mais especiais. É a Maiara Nogueira, ela é psicopedagoga com especialidade em autismo. E qual é o assunto? É a semana de conscientização do autismo, não apenas a semana, mas é o mês todo que começa amanhã. E a gente aproveitou, convidamos a Maiara para estar aqui com a gente falando do autismo, desse assunto tão importante. É um prazer estar Boa aqui tarde, novamente. Maiara. Boa Tudo tarde. bem? Falar da conscientização, falar que a gente precisa entender o autismo. O momento é, às vezes as pessoas falam, você não vai fazer cobranças, não vai reivindicar, mas o momento é conscientizar. Quando você é capaz de conscientizar o ser humano, que autismo não tem cara, autismo não tem nível, tem as necessidades, como já disse, é um espectro. Espectro é um indivíduo. Cada um tem as suas necessidades. Então, é o momento de parar o capacitismo, aquela pessoa que fica falando, mas autismo é isso? Generalizar. Já chega, né, Já Maiara? chega. Não é, já chega. Não é possível com tanto trabalho de conscientização, tanta informação, inclusive pela rede social, né? Tem gente que ainda não compreenda. Ainda não compreende. chega para mim e fala, mas nem parece autista. Ah, mas fulano não é desse jeito. Gente, a gente não tem uma característica. Temos ainda estudo científico falando sobre da onde surgiu o autismo. Mas ninguém pode falar que o autismo é clínico. Não existe o exame. Existe o quê? A gente faz uma anamnese, é feita testes, a gente observa se a criança está dentro do marco do desenvolvimento. Aí sim, passa pelo médico, neuropediatra ou psiquiatra e é dado um laudo. É diferente de quem tem uma síndrome, né? Completamente, né? É uma doença, né? As pessoas falam assim, mas por que o autista toma remédio? Remédio, às vezes, é o transtorno do sono, é agitação. Não é para parar o autismo. Autismo se minimiza não é com terapia. Não é para combater. Não, nenhum momento. Então, esse momento de se conscientizar a gente falar assim, ei, as escolas precisam de um mediador, a escola precisa de atividade adaptada, o autismo precisa de terapia. Aqui tem mais de 2.000 autistas sem terapia no Acre. Então, a gente está pedindo aqui terapeuta, seja a área que for, necessidade. E quanto aos espaços, Maiara, me parece que a Prefeitura de Rio Branco ela tem avançado, né? Tem muitos espaços que a gente escuta muito falar, mas como disse, aquela mão de obra qualificada, chamar as pessoas necessitadas de verdade. Porque, assim como eu te disse, tem muita gente fora das clínicas, fora de terapia, precisando. Tem mãe que chega e fala assim, a gente passou por uma ação social sábado, e a maioria das mães pergunta assim, meu filho tem uma característica que me falaram, e agora, o que eu faço? A falta de informação ainda é gritante aqui. Por isso que esse mês é conscientização. Quer dizer o quê? Informação. Informação tem. O município ele oferta, o estado oferta, mas mesmo assim ainda tem uma população imensa, sem terapia e sem informação. Mas, Maiara, me dá uma solução. Primeiro seria a base nas escolas. Porque tem escola tanto na área urbana como na área rural e tem crianças tem as autistas. creches. Não é? Tem creches, Pois né? Então assim, se você capacitar lá na parte primária, que é ali quando recebe o paciente, você vai conseguir obter. São os dados, vamos levantar os dados. Quanto é a necessidade real? É a real conscientização. A gente necessita disso. O Acre já tem muita coisa, estéreo, mas às vezes muitas coisas no papel. Agora é aquela hora que está falando assim, bora ativar? Vamos para cima? Vamos ver a quantidade certa de autistas que tem aqui. Acre, a gente está falando em Rio Branco, Acre. Bora ver quantos estão com essa necessidade desse terapeuta. Vamos ver quantos estão sem mediador, quantos estão sem laudo. E vamos tentar fazer essa roda girar. Já Porto Velho já tem clínica e escola. A que é o gente nosso sabe, sonho. Maiara, a gente sabe hoje que e é política pública, estamos falando de política pública, não é nada contra ninguém, nem partido, nem nada, mas nós temos a bancada federal.
temos 3 senadores, temos 8 deputados federais e temos a bancada estadual também, que cada um tem 3 milhões, me parece que 200 mil de emenda para cada deputado estadual. Os deputados federais, valores astronômicos, assim. Qual seria, né, se tem algum deputado fazendo isso, se tem alguém que precisa fazer isso, como é que vocês estão vendo? Tem muitas associações que são repassadas. Só que assim, nessa época, a gente tem muita demanda. Só que assim, Astério, não adianta ficar só no papel. É aquela história, né? Tem que se concretizar, né? As mães, elas estão pedindo ação. Eu sou mãe atípica, então assim, é muito bom quando você vê aqueles milhões. Só que aí na hora da ativação, a gente está precisando isso. Vamos ativar aquele sonho. Tem muita gente que sonha que o projeto é maravilhoso. Olha, eu tenho um tanto, mas na hora de ativar, tem gente especializada que pode colocar para frente. Então a gente está pedindo os deputados, os senadores, aquele projeto que você falou naquele dia, é hora de ativar. Tem mães necessitadas. Como é que fica, você falou em cerca de 2.000 crianças no estado todo que não tem nenhum tipo de terapia. Como é que os pais fazem? Algo como é que assim, acontece na escola? Como é que é isso? É algo desesperador, Astério, assim. Eu, na minha parte terapeuta, quando eu pego aquela criança, como eu já peguei da zona rural, que ela tá já com estereotipia, que tira um pedaço do corpo dela, que tem aquela autoagressão, e a mãe fala, eu não sei por que ele é assim. O que a senhora acha? Eu disse, vamos ver as características. Desde quando? Vamos trabalhar o nascimento até os dias atuais. E a mãe, ela não sabe. Ela está mais desesperada do que o filho. E muitas vezes a gente tem que assistir tanto a mãe como a criança. As mães atípicas adoecem primeiro que as próprias crianças. Não é? Porque exige uma dedicação. E a gente não pode romantizar. É muito bonito eu falar aqui, o autismo não é doença, mas é necessário uma terapia. O autismo, ele não precisa de medicamento. Lógico, tem aqueles que passam por convulsões. Cada caso é um caso. Mas o que eu digo assim, para que aquele comportamento que é considerado inadequado, ele precisa de uma terapia. Algo que é necessário para que ele possa melhorar. Fazer aquela maneira que ele está inadequado, possa vir melhorar. Então, conscientização é tanto para as autoridades como para a família. Eu, como terapeuta, eu tenho que ligar a minha área com a família e a escola. Sim. Porque quando os 3 andam juntos, quem vai melhorar é o paciente. Como é que você vê, existe no setor privado algum tipo de terapia, de cuidado, em que uma família mais abastada possa tratar o filho? Aqui, ou fazer terapia? Aqui em Rio Branco tem muitas clínicas, né? Eu trabalho numa clínica chamada Evolubrinc, tem muitas clínicas renomadas aqui. Tem especialistas, assim, que você vê, assim, de qualidade. Aqui em Rio Branco a gente está com essa parte da rede privada muito boa. Só que aquele negócio é aquela parceria com o governo, né? Eu não consegui na rede pública, vamos tentar fazer uma parceria com a rede privada, conseguir algo, né? Como eu te disse, tanto eu trabalho nas associações, né? Eu trabalho na Associação Presto Serviço Social da de Rio Branco, a de Bujari, sim, né? Já prestei serviço também de Senador Guiomar. Sim. Então, assim, como a gente vê necessidade, né? Muita mãe fala assim, eu recebo LOAS, Maiara, mas não tem como eu pegar todas essas terapias. Como é que a gente pode fazer? Como é que é? Então, assim, aquela parceria. Vai ter um manifesto, Astério, dia 3 das mães. E qual é o nosso sonho maior? É sentar com as autoridades. Sim. Sentar com o prefeito, sentar com o governador e falar a realidade. São essa total de famílias como que estão. Como a gente diz na linguagem popular, bater a real. Né? Tem que bater a real para as autoridades, né? E assim, e aqui também vai ter essa parte de conscientização. No Mira Shopping vai juntar todas as clínicas, vai ter lá no dia 1º, né? Vai ter palestra com uma pessoa autista, Rauana, vai ter uma clínica para informar, eu vou estar lá, vai ter um pai, vai ter uma psicóloga do estado. Então, assim,
todo esse, para que as pessoas recebam essa conscientização. Mas pega essa conscientização, como é que vai trabalhar? Eu não posso vender um produto que você não vai utilizar. Sim. Aí a pessoa fala, às vezes tu romantiza o autismo. Não, é um dia de conscientizar. Mas falar que tem muita coisa a melhorar, tem. Maiara, como é que fica, por exemplo, porque a gente sabe que o autismo ele atinge a família independente de classe social, né? Independente de classe social. Né? Existe uma conexão entre, por exemplo, uma família de classe média alta, classe média, existe alguma conexão num apoio mútuo, num cuidado humano, no acolhimento? Existe? Tem. Essa relação de mães com... Tem. As mães atípicas porque são muito elas unidas. Se compreendem, né? Compreendem. É isso que eu queria chegar, né? Mãe atípica é muito unida. Se você vai na associação ou quando você vê aquela mãe que está com aquela necessidade, uma mãe atípica compreende outra. Eu sempre digo assim, meu lado terapêutico na clínica é um, mas se você me vê como mãe, você não me julgue, porque eu vou estar lutando pelos meus direitos. Claro, E o uma direito mãe é conquistado, atípica, não é dado. Ela conhece outra, porque a gente só sabe quando o sapato aperta na gente. Exatamente. Então, o que eu digo hoje, você que é família, necessita de esclarecimento sobre o que é o autismo, mostrar como é que as clínicas trabalham, vai ter todas as clínicas, do dia 1º ao dia 6, lá no Espaço Calma, no Mira Shopping. Na UNAMA, que é a universidade lá de dentro, a gente vai estar lá palestrando no dia 1º. Vai ter pai, vai ter mãe, vai ter terapeuta. A gente vai falar sobre o meu caso. Eu vou falar o autismo por trás de um diploma. Sim. Quem sou eu por trás de um diploma, né? Sim. Muitas vezes, Astério, os meus filhos, eles sabem que eu tenho que engolir o choro e às vezes dar uma entrevista. Sim. E às vezes eu digo assim, meu Deus, e agora? Mas eu tenho que ser profissional. Tem que ser profissional. Porque o autismo, ele mexe com a estrutura da pessoa. Ele mexe assim, ver uma criança com estereotipia, ver aquela criança convulsionando, ver uma mãe, como eu peguei um caso, minha filha passou 15 dias entubada e agora ela está com laudo prestes para sair sobre autismo. O que eu faço? Então, são coisas que mexe com o ser humano. Então, a gente precisa, né, conscientizar. Você vai ser atendida. Lá vai ter fisioterapeuta para a família. A gente vai escutar a mãe, porque a mãe quer ser escutada. Sim. Você pega uma mãe atípica, muitas vezes ela só quer falar. E a gente vai ter esse ouvido para escutar. Bom, esse mês vai ser o mês todo, então acho que você vai voltar outra vez aqui. Nós vamos também fazer uma série de entrevistas em relação à conscientização do autismo. Maiara, muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez, pelas informações, Obrigada. pelos esclarecimentos, por tanta gentileza que você sempre traz ao programa. Obrigada, sério. Gente, ficamos por aqui, só começando a semana.